Boa noite a todos. Eu sou Fabiana Domingues, uma das integrantes aqui da Casa Frida. Estou aqui hoje com a Paula, com a Marcela, com a Carla, e a gente vai falar de um tema fruto de um livro que a Paula Mandel escreveu, um livro infantil, e é muito especial hoje ter ela aqui com a gente, que ela sempre está desse outro lado, e hoje a gente faz essa homenagem de poder trazer uma produção tão especial que ela fez, né? A Renata Catassini também está entrando, e hoje a gente vai falar desse livro aqui, que é Só Luiz, Fernando Só, que é um livro que a Paula escreveu, e a gente vai ler esse livro aqui. Quem não teve acesso, não conseguiu ter acesso ao livro ou ao material, a gente vai poder ler para poder usar esse livro como um disparador para a conversa, né? Mas antes disso, eu vou só apresentar a Paula. A Paula é psicanalista, ela é integrante aqui da Casa Frida, e ela é autora de vários livros, algum deles infantil. Ela é autora de uma peça de teatro também, chamada Café Azedo, que também foi um livro que ela escreveu. Tem um livro de contos também, que se chama Onde os Pombos Dormem. Um livro para criança também, que é Eu Imagino Assim, que eu também tenho aqui, é muito especial. E agora um novo livro que está saindo, acabou de sair, foi lançado pela editora Saíra, que é o livro que chama Pegadas, né? E esse livro aqui fala um pouco da questão da separação, né? O livro tema de hoje, um pouco da perspectiva da criança, né? Como essa cisão, os efeitos, né, de uma separação aí dos pais do ponto de vista da criança, e é muito bacana porque tem uma criação, né, tem um processo de ressignificação do lado da criança, então é um livro sensível, bonito e um ótimo disparador para a gente poder pensar e levar esse tema, que às vezes, ainda em algumas situações, é um tema que a criança participa, mas às vezes também permeado por um não dito, um não partilhado com a criança, que está ali também tentando absorver o que acontece, o que está se passando ali no ambiente familiar, com o casal, né, de pais, enfim. Será que a gente pode começar com a leitura? Depois a gente abre para umas palavras, para as pessoas falarem. Vou compartilhar a tela. Só um Obrigada. Fabi. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Pronto, tá bom assim? Dá para ver bem? Tá ótimo. Então, Sim. né? Então vamos. Isso. Então, Só Luiz, Fernando Só, de Paula Mandel, com as ilustrações de Leandro Spett. Na casa de Luiz Fernando tinha um pai, tinha uma mãe, um cachorro e também um gato. Luiz Fernando se sentia seguro assim, no meio de tudo, no meio de todos. Um dia, mamãe foi para um lado e papai para o outro. Mamãe levou o cachorro, papai levou o gato. Cada um levou metade dos seus sonhos. O mundo de Luiz Fernando dividiu-se como foto rasgada. Papai e mamãe não se entendiam mais. Luiz Fernando não entendia mais nenhum dos dois. Às vezes para lá, às vezes para cá, o menino flutuava em dois mundos totalmente diferentes.
No mundo papai, no outro mamãe. No mundo Luiz, no outro Fernando. No mundo brinquedos, no outro televisão. No mundo frutas, no outro guloseimas. No mundo pode comer carne, no outro não. No mundo sim, no outro não. No mundo não, no outro sim. No mundo pode, no outro não pode. No mundo não pode, no outro pode. No mundo A, no outro Z. No mundo só Luiz, no outro Fernando só. Lá, quando queria estar ali, ali, quando queria estar lá. O menino foi ficando pequeno, 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 pequeno. Mas Luiz Fernando não queria sumir. Ei, estou aqui. Então recortou ainda mais a foto rasgada, recombinou pedaços, colou, contornou, pintou. A colagem foi criando um novo mundo, só seu, onde não é só Luiz, nem Fernando só. Onde ele pode ser de novo e novo Luiz Fernando, com bife de chocolate, cachorro e gato, telessauros e balacáxis, planeta Luffy. Um planeta só dele, mas só dele ainda era só. Então voou em seu foguete na felicidade máxima ao planeta de papai e ao planeta de mamãe. É um livro lindo, né? Sensível. Vou passar a palavra para as meninas da Casa Frida e depois a gente abre para poder pensar, fazer a palavra circular, como cada um quiser contribuir, fazer as colocações, tá bom? Boa noite. Prazer, uma honra estar aqui com esse livro, com essa roda. Era um tema que a gente já vinha conversando há bastante tempo, de trazer esse livro que a Paulinha escreveu. E acho que, conversando um pouco com o projeto da Casa Frida, é uma história que propõe a arte como recurso para elaborar uma separação, uma perda. Então a gente vai acompanhando o Luiz Fernando inicialmente muito sozinho, né, diante dessa ruptura dos pais, e depois ele vai criando a partir desses recortes, dessas colagens que ele vai fazendo das fotos, para criar um mundo que é só dele e que, num passo seguinte, ele consegue integrar os pais, cada um ao seu modo também. Então é um tema assim, muito sensível, delicado, difícil de se tratar com as crianças, e como é importante poder incluí-los também nesse processo da separação, né, no momento em que as crianças normalmente se sentem o centro dos pais, o centro da vida dos pais, e como é importante os pais poderem dar um lugar de escuta, poder integrar a criança nesse processo, que não quer dizer fazer todas as vontades do filho, mas poder nomear os sentimentos, poder, né, dizer como que está sendo nessa experiência, que não tem só ganhos, que normalmente um casal, quando se separa, porque algo não está vindo bem, né, assim, como um casal.
e que pode trazer muito alívio até para a criança em si, mas até ela entender que ela vai ter ganhos com isso, né, isso também leva um tempo de elaboração, né? Então, acho que caiu muito bem esse tema no momento em que tem tantas notícias de separação na mídia e esse tema está circulando, e diz sobre uma perda, né, diante de duas figuras tão importantes no referencial da criança, que são os pais. E acho que esse livro que a Paula escreveu, elaborou, trata dessa forma, né, de como o adulto ele tem recursos de oferecer para a criança a criação de um novo mundo, né, desse novo planetinha que o Luiz Fernando consegue criar no final, né, que inicialmente ele fica tão cindido para depois conseguir integrar, né, o Luiz Fernando num único planeta. Então, a ideia é que a gente circule, que a palavra possa escutar vocês, o que também motivou vocês estarem aqui com a gente hoje, o que vocês acharam dessa história que a Paulinha construiu, criou, elaborou, para a gente tratar de um tema tão difícil com crianças, né? Então, vou circular para vocês. Obrigada, Fabi, adorei também ouvir você narrando. É, a sonoridade, né? A forma de ler, a leitura é muito boa te acompanhar. E obrigada, Paulinha, também, pela honra de da gente poder falar do seu livro, né? Tão bonito, tão sensível. Vou falar só um pouquinho antes de circular. Primeiro, agradecer a oportunidade de ter esse espaço para a gente discutir esse assunto e dizer que ouvir esse livro na voz da Fabi dá vontade de trazer a Fabi para casa e pedir para ela contar uma historinha toda noite antes de eu dormir. E ela traz de volta a criança em mim, com essa voz maravilhosa que ela tem. Obrigada, Fabi, pela leitura. Bom, boa noite, eu sou a Marcela, também sou psicanalista, integrante da Casa Frida, e, na verdade, eu queria dizer para quem quiser falar alguma coisa, né, que a gente já pode circular a palavra, que a gente também está aqui para ouvir vocês, então pode abrir o microfone, a gente se escuta e conversa também, fiquem à vontade. O meu nome é Lara, eu sou paraense, sou psicóloga. Ana Lívia, psicóloga, também trabalho como psicanálise. Pensando, né, escutando vocês, Lara e Ana Lívia, que é uma transformação na vida de 3 pessoas, né? Enfim, pensando que tem um filho só, né? Tô pensando assim. Mas é transformação na vida de todos, né? Da família, né? E me parece que cada um, à sua maneira, a criança talvez precise mais desse amparo, né? Para poder elaborar mais, para poder compreender melhor, né? Mas me parece que cada um, à sua maneira, faz essa elaboração, e me parece que a criança talvez fique um pouco mais sozinha nisso, né? De uma certa forma. Porque, como não tem os mesmos recursos, né, simbólicos, às vezes, da palavra, né, às vezes ela pode acabar se sentindo um pouco mais solitária, né, e não compreendendo ou não compreendida, mas é algo muito, muito complexo, né, eu acho, fico aqui pensando, né, qual que seria o caminho, né, qual que é a receita para tornar o menos difícil possível, não sei, né, eu acho que não existe realmente essa receita, porque é uma perda, né? É complexo, é difícil, talvez para alguns mais, outros menos, né? Mas não deixa de ser muito complexo mesmo. E é lidar com subjetividade, né? Se fosse bolo, receita de bolo, seria mais fácil. Mas como é pessoa, né? Como é sujeito, é mais complexo mesmo. E é interessante, né, que a Doutor tem um livro, né, a Carla até
indicou aqui pra gente, quando os pais se separam, né? E a doutor fala lá que às vezes precisa de um terceiro para ajudar nessa, né? Que aí eu acho que entra o papel do psicanalista, porque às vezes os pais estão tão imersos também nas suas próprias dificuldades e nas suas próprias desconstruções e reconstruções, que fica difícil também poder escutar a criança na própria narrativa que ela faz do que ela está passando. E narrativa tem a ver com uma subjetivação, como cada um pega a história para si, e que história é essa que coloca para si, né? E como às vezes é difícil para os personagens dessa situação poderem acompanhar a narrativa da criança também vivendo o afetamento, né? Então, um terceiro pode ter um papel muito importante para ajudar, né, essa criança e que ela possa se sentir autorizada a poder falar sobre esse assunto. Por isso a importância, né? Às vezes os pais ficam, contam ou não conto, né? Como é que a gente lida com isso? Conta, tem algo acontecendo. Lógico que vão pensar como se conta, como é que isso pode chegar à criança, mas com certeza já chegou, ela tá vivendo isso, mas às vezes falta palavras para ela, né? Às vezes as crianças também ficam com receio e ficam com dúvida, né? Vocês estão brigando, vocês vão se separar, né? Assim, você precisa tranquilizar a criança, não, né? Assim, mas ela tá permeada por tudo isso, né? Então, sim, conta, mas como é que conta, o que que é importante para a criança saber, o que que não é, é todo um processo difícil e delicado, como a Marcela disse, né, envolvendo subjetividades, né, não é objetivo, é subjetivo, é de um afetamento singular, como cada um está nessa situação, enfim, então achei interessante quando o doutor coloca isso, né, da importância de ter um terceiro que possa acompanhar a criança também nas elaborações, na própria narrativa, na construção também dessa história. A história não é feita só de fatos, fenômenos, né? É feita de palavra, de significante, de, né, narrativa, né? Então que a criança possa, se os pais estão ali com dificuldade, que outro terceiro pode ser? Pode ser um psicanalista, mas pode ser outra pessoa também, né? Às vezes uma pessoa um pouco mais distante, um madrinho, um padrinho, né? Enfim, dá para ajudar, né? Isso não precisa ser só vivido ali entre o pai, a mãe e a criança, né? Lara, né? Lara, você estava falando, você está numa outra posição. Às vezes é isso, você está num outro lugar e você pode escutar de um outro jeito, pode, né? Às vezes que seja legitimar, né? Você não precisa, né, fazer nenhum trabalho ali, mas você também tem o seu lugar, né? Enfim. Sobre isso, inclusive, né, é uma situação que é bem delicada, mas é até difícil porque o ouvido está ali, né? Mas situação é outra, e às vezes isso foi chamado, né, porque, sei lá, eventualmente a criança possa ter feito um sintoma representante do mal-estar ali, né, do casal, parental, enfim, mas é o dia a dia mesmo de uma família, de uma criança, de uma nova relação, de uma nova configuração, mas aquilo que a gente vai vendo, poxa, e como que você se insere, né? E o que que você oferece, até que ponto você pode ir, e tanto porque você estabelece uma relação com a criança, como porque você tem uma outra relação, né? No caso, com o pai da criança, enfim. É bem desafiador, né? Não tem receita, de fato, acho que vai caber a cada dinâmica, a cada sujeito inventar como fazer com isso, mas eu estava pensando também que tem um ponto eu acho que permeia, né, o social, onde a gente está, e chega na clínica também, obviamente que não vão ter palavras suficientes para, né, obturar esse, né, quanto mais disser, às vezes isso é até problemático, né, confunde, atropela, mas, assim, às vezes eu acho que esse dizer
ele tem a ver com poder sustentar um vazio, sabe? Que não é o vazio do não dizer, ou do mal dizer, ou do abandonar o outro sozinho, né? Ainda mais quando é uma criança, mas é porque essa questão, acho que da separação, ela é vista como um fracasso, né? Ou como algo que imediatamente vai traumatizar, e não é assim que o trauma acontece, óbvio, né? A gente sabe, mas que vai traumatizar, é uma perda, é uma mudança, né? A gente houve casos, eventualmente, das crianças pedirem não se separa, que é melhor, apesar de não caber a elas esse papel, né? Mas de algum tipo de apelo, de intermediação, assim, naquela situação que está insustentável. Eu acho que era até a Vera Iaconelli que estava falando algo sobre isso um dia desses. Então, eu acho que o que é muito difícil é sustentar mesmo essa posição desse é isso, é vazio, é diferente, algo se encerrou, não foi apagado completamente, porque tem uma história, porque ficaram memórias, como que resgatar e com esses recortes, né, e tecendo isso e seguindo, enfim, mas eu acho que é muito difícil porque a gente tem muitos fantasmas em relação a essa falência, né? Sim, é interessante, né? Porque né, essa coisa do fracasso, né? Porque foi bem sucedido por um tempo, né? Mas eu acho que tem a ver com o próprio histórico, né? Com a história da história do divórcio socialmente, né? Há muitos anos atrás, enfim, muitos mesmo, né? Era um negócio, né? Era algo que ninguém podia saber, que era uma vergonha, né? Era algo para ser escondido. E claro, acho que carrega um pouco disso, né? Como é difícil poder hoje bem menos, né? Mas como às vezes é difícil, parece que vem um resquício disso socialmente, né? Mas é algo que a gente precisa ressignificar, né? Que não foi um fracasso, só deixou de dar certo a partir de um certo momento, né? Eu fico pensando também o quanto é difícil trazer um ser humano novo, um novo sujeito ao mundo, né? Um sujeito em formação, uma criança que chega num mosaico de histórias que se entrelaçam, que se invadem, em qualquer configuração familiar, seja ela qual seja, não é simplesmente uma criança que chega, ela chega com toda uma história de muitos agentes. E dando certo ou não dando certo, se é que a gente pode falar em dar certo ou não dar certo, mas enfim, uma família continuando junta ou não, essa colisão acontece de múltiplas histórias, de múltiplas bagagens e de regras e de arcabouços simbólicos e cadeias associativas que são ali de cada um que está, do pai, da mãe, da mãe, do pai, não importa, vem e a criança chega nesse mundo complexo. E eu fui tentando trazer isso de algum jeito com o nome composto, né? Luiz Fernando, tentando dar conta o Luiz, ele traz alguma coisa, provavelmente para um dos objetos desse casal, o Fernando traz outra coisa, e como fica quando há essa cisão, né? E como, de alguma forma, é importante os adultos em cena não invalidarem, não desvalorizarem o que vem dessas outras histórias cruzadas, né? Quanto, às vezes, no momento de conflito, isso fica contaminado, isso fica em xeque. E aí, pelo ponto de vista da criança, como isso pode ser adoecedor,
né? Então agora eu não sou mais Luiz, agora eu sou só Fernando, agora eu não sou só Fernando, agora eu sou só Luiz. Não, ele precisa entender que ele é Luiz Fernando, mas talvez na casa de um a preponderância vai ser o Luiz, na casa do outro a preponderância vai ser o Fernando, e como integrar isso tudo. E lembrando que nós somos seres feitos de narrativas, né? Quando a criança é pequena, ela precisa ser contada. E quando a gente vai tendo recursos mais estabelecidos, a gente faz isso no trabalho de análise, né? A gente conta, reconta a nossa própria história, ressignifica. Mas nesse momento vulnerável de uma criança em que ela precisa ser contada, ela precisa ser narrada, uma das dificuldades de uma separação, mas isso que eu queria reforçar, não só numa separação, né? Mesmo quando um casal está junto, tem essa dificuldade de como acomodar a história do outro, recortar e colar essa foto em múltiplos pedacinhos e sem inviabilizar, sem invalidar o que vem do outro lado, né? E como, às vezes, um livro, um filme, esses objetos externos que a gente pode trazer como mediadores. Eu já escolhi, a Fabi vai ser o meu objeto externo, vai vir para minha casa todas as noites contar a historinha, porque a sua voz ajuda muito. Eu fiquei também ouvindo um pouco a Fabi. Primeiro, o livro é esse aqui, para quem tiver interesse, da Doutor, Quando os Pais se Separam. E é muito interessante, né? Até pensando desse terceiro que a Fabi traz, né? Com uma figura de um psicanalista, pode ser também essas novas configurações que as famílias vão fazendo, né? Dos novos parceiros, né? Porque tem um capítulo desse livro que ela fala do trabalho da castração, entender que é legal estar com alguém, né? Que os pais também não têm ela como o único vínculo ali dessa relação e muitas vezes ficando um pouco ali no meio, mantendo uma história ainda dos casais, né? Uma certa disputa para quem vai ser o melhor pai, quem vai dar os programas, os presentes mais interessantes, né? Mas poder também desvincular um pouco, né? Assim, nessa construção do simbólico, da chegada de um terceiro, né? Que pode ser o parceiro do pai ou da mãe, e até pensando como que ela vai se sustentar nessa passagem da infância e também da adolescência, né? Que é quase uma reatualização de quando nós éramos bebês, né? Que são momentos muito difíceis de lidar, né? A adolescência é essa transição entre a infância e a vida adulta, e quando se começa, né, a pensar na questão dos relacionamentos, das escolhas amorosas, né? E o quanto isso é importante o organizador para a criança entender, isso não exclui o lugar dela na relação, né? Que não entre numa disputa amorosa, né? De um parceiro ou de um outro interesse, do trabalho, ou dessa nova vida que o casal vai levar. Mas é muito bom, assim, acompanhar, porque a Doutor, ela tem uma forma muito transparente, clara e respeitosa, né? De dar à criança esse estatuto da palavra, né? De que ela tem voz, de que ela tem condições de conversar e de fazer parte também dessas mudanças, né? E talvez isso deixe essa situação, que é um luto, não traumático, né? Porque aí você consegue elaborar, né? Dar recursos para que ela possa elaborar, como a história que a Paula escreveu, né? O lúdico entra ali, o simbólico, ela vai brincar, ela vai recortar as fotos, ela vai utilizar da arte para criar esse outro planeta, né? E como é importante a gente poder falar sobre isso também, né? Não só dos ganhos de uma separação, mas também falar de perdas com as crianças. E elas têm recursos também
para lidar com isso, se os pais tiverem a vontade, né? Claro que cada caso é único, né? Como a Marcela falou, né? Mas acho que é interessante a gente pensar nisso agora, né? Ainda mais passando, a gente está o tempo todo lidando com perdas, né? E essa questão do empobrecimento psíquico, né? Em que a gente não pode lidar com frustrações, que a gente tem que estar sempre bem e não pode traumatizar, o quanto você tira, às vezes, a possibilidade de que uma criança entenda o que está acontecendo. Eu acho que tem uma coisa, assim, né, de um trabalho psíquico bem intenso, assim, da criança, nessa questão da separação, dela compreender, né, de alguma forma, que os pais não são mais um casal, mas continuam sendo pais dela, né? Eu acho que isso é uma coisa, assim, que também não é assim óbvia, talvez, para a criança, né? Ah, eles estão só se separando, eles não são mais um casal, mas eles continuam sendo meus pais, né? Para nós é muito claro isso, né? Mas talvez para a criança não seja tão claro assim, né? E eu acho que também é um outro processo, né? De que continua pai, continua mãe, são coisas diferentes, né? Não se separaram por causa dela, ela não tem a ver com essa separação, senão as coisas ficam muito misturadas, né? É um trabalho intenso, né? Para se fazer também. É bem intenso. E isso, né, da questão que não é só ganhos, que a Carla estava falando, que tem perdas também, eu lembrei, né, não de situações assim com crianças que os pais estavam se separando, mas eu trabalhei por um tempo atendendo crianças e adolescentes em situação de acolhimento, que viviam em casas de acolhimento. E tinham situações que essas crianças ou adolescentes ou elas eram adotadas, ou voltavam para a família, né? Às vezes acontecia, e teve uma situação, né, de uma menina, acho que ela tinha uns 9 anos na época, que ela ia ser adotada, né? Ela não ia voltar para a família, ela ia ser adotada por um casal. E todos, assim, do abrigo, né, da casa de acolhimento, estavam muito felizes, estavam assim, nossa, que bom, porque aqui né, não é para ficar aqui, criança institucionalizada, né? Ok, né, que tem lá a sua questão, isso mesmo, né? Mas não é só ganho, né? Não é só 100% bom para a criança, nesse sentido que ela vai sair do abrigo e vai ser adotada. Tinham muitas perdas também, que ela já estava há um tempo, já tinha criado vínculos, morava lá, estudava perto, ela não ia morar em São Paulo, ela ia morar em outra cidade. Então, foi uma coisa assim, foi um trabalho bem, bem intenso com ela também, porque tinham muitas perdas para ela também lidar, né? E eu sei que não é separação de pais, mas eu lembrei dessa situação de que não é só um ganho. Ai, que bom, vai sair do abrigo. Não, para a criança ela também estava muito triste. Muito sim, assim, triste é o que eu estou falando, que aparecia nas sessões, né? Mas era muita coisa, né? Família nova, que casa é essa? Vou morar onde? Que escola? Ah, vou poder fazer visita para o pessoal do abrigo? Não vou perder contato? Não vou. Então muita mudança, né? Também. E a complexidade, né, Má, de uma criança se deparar com essa ambivalência de que é possível sentir tão intensamente dois afetos diametralmente opostos. Ela está feliz de estar sendo adotada e está triste de perder a convivência ali. É semelhante à separação, de alguma forma, né? É realmente uma situação nova, né, que se apresenta e que faz com que a criança, muitas vezes precocemente, precise sair desse mundo em cores ali, tintas preto e branco, para ver que existem nuances, existem tonalidades diversas, que é algo que a gente espera que qualquer sujeito vá se constituindo passando por isso,
né? E em algum momento em vários momentos a gente vai entendendo a complexidade das relações e os ganhos e as perdas e essas ambivalências todas. Mas para uma criança isso às vezes é muito muito intenso, né? Isso provoca um amadurecimento, mas às vezes pode provocar uma retração, né? Então, quanto um olhar atento pode ir dando esse contorno, né? Tudo bem, você está feliz e triste, dá para sentir as duas coisas, né? Poder validar essa ambivalência, naturalizá-la, né? Até a explicação mesmo, né? Assim, eu sempre questiono quando eu vou atender a mãe, o pai, e aí, o que que você conversou com seu filho? O que que você explicou? Aí, assim, ah, não, ele não entende. Ah, ou quando tem violência. Ah, não, ele viu o que a gente passava, então ele entende, né? E às vezes não explica de fato, ó, a gente está saindo, você vai ficar, agora você vai, você volta, né? Não põe em palavra, né, Ana Lívia? A palavra, né, ela dá um contorno, ela dá uma materialidade que permite com que a criança também lide com aquilo, né? Põe nome, pôr nome não é pouca coisa, né? Para gente que estuda isso, é potente, né? Realmente não é pouca coisa. Boa E a gente noite. vê até que para bebê, né, a gente precisa falar, né? Mesmo o bebê não entendendo, né? Mas você vai pondo palavra em tudo, né? Porque você faz uma aposta nessa potência, no poder da palavra, né? Enfim. Fala, Rê, desculpa. Não, eu ia falar um pouco disso. O meu nome é Renata, também sou da Casa Frida. Ah, queria parabenizar a Paulinha por esse livro, que acho que já foi falado tanto, acho que não precisa ficar repetindo. Mas eu fui pensando em várias coisas mesmo, e eu acho que o que a gente fala, né, que a separação parece muito luto, né? Então, isso que você está falando. Acho que a Ana falou, também não se fala com a criança quando alguém morre, né? Então é sempre tão, parece muito, né? Isso que você trouxe, né? Porque também a criança não pode saber, não pode, tudo é meio velado, não é falado, não é levado nos velórios, então achei um pouco ia fazer esse paralelo. E, e aí eu fiquei pensando durante da fala de vocês também, que uma época eu tinha muito essa metáfora assim, da separação, como se um vaso quebrasse. E esse vaso nunca, se você fosse colar os pedacinhos, você nunca ia colar ele não quer ficar igual como ele era, né? E eu fazia muito essa metáfora com os pais quando eles se separavam, né? Aí me veio com essa coisa da colagem também, aí eu fiquei pensando nisso, acho que essa transformação que vocês falaram, né? Sempre tem uma ressignificação, uma transformação, e me veio essa metáfora aí do vaso que se quebrou. E aí eu lembro também de casais que voltavam, queriam reatar, né? Como isso também acontecia, né? Em alguns casais, de tentarem voltar, e como é que era voltar com esse vaso quebrado. Assim, me veio essas ideias, assim. É isso. Curioso, né? Como uma vez eu fui numa exposição da Yoko Ono, tinham vários pedaços ali da exposição e um dos trechos do caminho que você ia percorrendo, você chegava assim numa mesa e essa mesa tinha cacos de louça para você fazer uma nova configuração. Então, você ia criando um prato com cacos de diversos outros pratos, e parece que tem até uma técnica eu não sei se é japonesa, de transformar mesmo, e valorizar uma peça que quebrou e
porque ela tem seu uso, né? Você cria novas coisas com ela, né? Enfim, só pensando aí. E eles vão colocando fio de ouro, né, nas rachadurinhas, assim, nessa Ah, técnica. conheci. Bacana. Então, bacana. Essas imagens, né, que a gente faz das cidades. Uhum. Algo mudou, né? Não tem como permanecer da mesma forma, né? Alguma mudança, essa separação modifica, né, a vida da criança. E aí eu fiquei pensando também nesse exemplo que a Marcela trouxe da adoção, o quanto a questão da maternidade, ela por si já é algo complexo, né? Mesmo um filho que você gera, de alguma forma, ele também é adotado por você depois do nascimento, né? Então, é um processo de conhecer esse bebê, de criar um vínculo com esse bebê que vai contra essa mais universal desse instinto materno que você ama, independentemente de qualquer coisa, mas o quanto esse amor ele é criado, ele é desenvolvido, ele é conquistado. Então entra junto com esse caldo da separação, como que essas relações foram também se vinculando, né, se desenvolvendo. E isso é tão único de cada família, de cada história. Por isso que, né, acho que a psicanálise ela tem muito esse olhar individual, caso a caso, né, da gente pensar na história dessa família, nas influências que essa criança passou, viveu e como ela vem se sentindo agora, né? E esse cuidado também de manter, né, essa referência de uma origem, de uma filiação, de um lugar que a criança pertence. Né? Quanto isso é importante, né, para ter recursos para fazer essa travessia, né, da separação. E pensando ainda nessa metáfora daquilo que se quebra e se reconfigura, seguindo o que você está falando, né, Carlinha? Essa criança, ela, como é que você falou? Ela tem uma filiação, na verdade, a história dela é feita de muitas histórias, né? A história dela vai se constituir de muitos cacos e, e ela vai poder reconfigurar esses cacos e criar novas peças, novas obras de arte. E eu achei também tão bacana que isso que ele faz, né, acho que tem tudo a ver com o que a gente estuda, já estudou sobre a Frida, né, sobre outros artistas, enfim, né, o quanto às vezes a dor, o sofrimento encontra um caminho de elaboração através das criações, né? O quanto que a arte também ajuda, ainda mais no universo infantil, né? É bonita essa imagem, porque é isso, é colagem, é a foto que se rasgou e que se recorta e que se faz alguma coisa, um novo, né? Algo novo com isso, que não é totalmente novo, né? De acordo com isso que vocês estão dizendo, né? Mas achei tão foi a parte que mais me tocou, assim, essa parte da criação, né, que foi algo que ele viveu ali, né, o Luiz Fernando, dentro da subjetividade dele, o que ele pôde fazer com tudo isso, né, utilizando os recursos que ele tinha, né, e o quanto isso foi potente nessa história, e a gente sabe que é também, né? E o quanto às vezes os desenhos, né, das crianças são tão incríveis, né? Quanto portam mensagens, né? Às vezes até desenhos que, né? Crianças que são adotadas que não acabaram não contando que isso aparece nos desenhos, né? Acho tão impressionante isso, essa potência
da arte, né, da expressão também do inconsciente, da elaboração, né, muito, achei muito bacana. Isso que você estava falando, Fabi, de colar, de recortar, de desenhar, né? Fazer de uma outra forma, né? Essa coisa da criação me lembra um tanto também um processo de análise mesmo, sabe? Porque eu acho que tem questões, né, que elas não ficam como é que eu posso dizer, né? Resolvidas para todo sempre. Então, é isso, né? A gente revisita as histórias, a gente recorta um pouco, cola de outro jeito, apaga uma coisinha, desenha uma coisa nova, né? Então, me parece que é isso, um tanto. O trabalho do luto também é isso, né? Não é só atravessamento e pronto, acabou, fechou o luto, né? O luto também tem isso de vai um pouco para frente, volta, conta de novo, caminha mais um pouco, aí a questão fica mais quente de novo. Então é complexo, né? Nós somos seres humanos muito complexos. Então, isso me fez pensar um pouco no processo de análise nesse sentido. De poder voltar nas questões quantas vezes forem necessárias, né? É a repetição, repetir, 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 né? E te ouvindo, eu fiquei também pensando. Ontem eu estava assistindo uma entrevista com a Paola Carrossela, e ela contando, uma pessoa que também tem um processo, acho que até psicanalítico, né, prolongado, uma situação familiar, né, de imigrantes italianos na Argentina, um pai com transtorno mental, com uma situação muito dura com o avô, e esse pai que depois se suicida, e essa mãe também que fica ali criando a filha e fazendo faculdade. E ela contando algo do trabalho dela ali de terapia, a vergonha de falar, putz, a minha infância não foi essa maravilha que as pessoas alardeiam que é a infância. Talvez eu não tenha sido tão amada assim pelos, né? Mas assim, eu entendo da onde que isso vem, que foi muito difícil para eles, que eles fizeram o que eles puderam, então, na mesma medida, né? E quando nossa, a gente falou, começou separação dos pais. E já falamos de um abrigo e de adoção e da morte de um parente, né? Se a gente for pensar na constituição do sujeito, né, do ponto de vista da alienação e da separação, que também é uma separação, né? Enfim, que é um trabalho mesmo para poder se constituir sujeito. Então, eu fico pensando nisso, então, nessa mesma sociedade que tem essa coisa de que separar trauma, não pode falar disso, não pode acontecer, e desse imperativo que fica sobre as pessoas, né, e como que elas vivem com isso, e ao mesmo tempo esse mito, né, do amor materno, da família, da, que é tudo lindo, enfim, a gente pode daí vetorizar inúmeras discussões, mas como que eu lembro que também na radicalidade disso, tinha uma entrevista também do Contardo Caligares falando que no processo analítico dele ele se equiparou, eu fui um chocalho para minha mãe, assim, sabe? Dando risada, né? A gente precisa se alienar para se constituir esse desejo do outro, né? Sua Majestade e o bebê e tal, mas isso precisa cair depois de um tempo, né? Então eu tenho a impressão de que a gente, de um modo, não tem como generalizar, mas existe um certo ideal social, uma coisa querendo desmentir um pouco, né, a partir desses ideais, isso que é uma ilusão necessária, né, que a maioria das pessoas, né,
inúmeros arranjos sociais, inúmeras diferenças de classe, desigualdades que a gente está. E essa ideia de fracasso e esse mito e essa coisa que não é bem assim, mas o que que tem? Mas o que que foi possível? Mas o que que veio? No que né, no que eu pude me situar aqui, o que que eu posso apostar adiante, né? Que outros laços eu posso fazer, o que que dá para conservar, o que que dá para rejeitar, né? Então, para não ficar tão desamparado assim, né? O que que socialmente a gente também tem como oferecer, né? E a doutora, ela fala também, né? Ela fala em algum momento que a separação é um ato de responsabilidade também, né? E eu acho que dá para incluir muitas coisas. É um ato de cuidado, é um ato de amor próprio, né? Assim, quantas pessoas às vezes não se separam porque justamente pensa no, sei lá, no outro, pensa nos filhos e ali se torna infeliz e aquilo também, né? Perde o brilho, a vida perde o brilho, aí de repente deposita tudo na criança, porque de fato abriu mão, né? Então, assim, é um ato, né, assim, por isso eu acho bonito isso que você colocou, né? Foi bem sucedido por um tempo, só não foi possível continuar bem sucedido dali para frente, né? Porque é um ato né, de cuidado, de amor também, né? Não é de não sei que palavra colocar, né? Como se fosse um. Contenção, né, Fabi? Oi? De contenção, de contorno também. É um ato super importante, né? Que pena que muitos, né, não se autorizam, não se libertam para poder tomar uma decisão dessa, né? Quando, por exemplo, às vezes até no casal, às vezes um quer, o outro não quer, né? Então, assim, tem muitas dificuldades aí, né? Então, eu gostei muito do que ela colocou, né? É um ato de responsabilidade também em relação à própria vida, em relação às outras subjetividades envolvidas, mas que envolve uma perda, envolve um certo rompimento, importante para poder ser ressignificado, né? E o fato de ter uma criança no meio deixa as coisas mais difíceis, porque se você se separa e não tem uma criança, você não precisa. É muito mais simples, você fica com a sua dor, você não tem que conviver com aquele outro, né? Assim, e a criança faz esse vínculo ter que ser ressignificado, né? Então, assim, são novos lugares e o como isso é difícil para o adulto também, né? Porque a gente está falando aqui também do ponto de vista da criança, do adulto, mas também o adulto está com as suas dores e as suas dificuldades, né? Até quando o casal está bem alinhado, as diferenças, a diversidade vai aparecendo, né? Quando estão separados, aí as coisas ficam mais gritantes, e aí é difícil, né? Para onde você endereça as suas questões, né? E o quanto puder limpar para isso não chegar tanto na criança, melhor. Não é que também a gente também não está pensando numa realidade utópica que isso não vai chegar, porque somos humanos, enfim, né? Mas é difícil, né? Mas a gente lida com as dificuldades, né? Acho que está Sim. falando de um trabalho de preparação, né, Fabi? Assim, não é que você vai dizer de qualquer forma, mas você vai incluindo também a criança nesse processo para que aos poucos ela vá entendendo, né, o que está acontecendo, vai nomeando, né, porque isso também pode vir de uma forma que ela também não vai entender, né? O que quer dizer então? Ou então a culpa é dela que os pais estão se separando, ou a culpa é dela que os pais continuam juntos, não se gostando, mas continuam juntos, né? Como a criança às vezes ela fica nesse lugar de depositária, né? Assim, desse desejo dos pais, né? Acaba também se tornando um álibi ali para não ter que tomar outras decisões, né? Então é muito delicado assim de pensar, né? Que lugar que ela ocupa, né?
E eu fiquei pensando nisso, né, na questão das narrativas, né, de falar, como falar, quanto falar também, talvez toda a verdade não precise ser necessariamente dita, né? Mas eu fiquei pensando nisso, né, de também como os não ditos que circulam, né, que podem circular muitas vezes, o que eles podem causar também, né? Os não ditos, eles aparecem das mais diferentes maneiras, né? Um não dito consciente, não vou falar porque não vai entender, não vou falar porque não quero machucar, porque não quero traumatizar. E também os não ditos inconscientes, né? Por questões diversas, vergonha, culpa, e isso como eles também podem acarretar problemas, né? Assim, como isso aparece de alguma forma, não tem muito por onde escapar, né? E, enfim, né? Isso dos não ditos é uma questão bem, bem forte também, né? Os silêncios. E tem uma parte do que não é dito e que também a criança ela vai tentando entender é o que é o amor também, né? O que une um casal, né? A criança ela não tem recursos para responder isso, né? Então a referência dela são os pais. Então, assim, da mesma forma que um casamento é importante, uma separação, um divórcio tem também a mesma importância, né? Porque os pais, enfim, dependendo de como vai ser essa separação, se eles vão continuar amigos, depois para continuar tendo um vínculo com essa criança ou não, mas que ela possa entender, né, que um amor entre dois adultos vale a pena de que forma, né, de que, o que ela vive também nessa relação com os pais e que ela vai atualizar também quando ela for uma adulta, né, não que vai ser uma repetição, mas serve como uma primeira experiência, né, que vai ter desses grandes referenciais. E o adulto, acho que muitas vezes fica perdido também, né, porque não quer machucar, não quer traumatizar, como a gente está dizendo aqui. Então, acho que um livro como esse, né, que a Paulinha elaborou, acho que não é só para as crianças, né, acho que ajuda os pais também a poder se aproximar desse tema, né, de poder se ver também nesse Luiz Fernando, né, porque que filho que nunca passou por situações difíceis com os pais também, né, não precisa ser necessariamente só uma separação ou um divórcio, mas como também os pais também precisam ser acolhidos, né, nesse processo da separação, para eles se sentirem mais à vontade em conversar com os filhos, né? Não precisa ser algo mandatório, porque tem que fazer, né? Mas um momento em que essa família se sinta confortável, né? A entrar nesse mundinho, nesse planetinha aqui tão bem ilustrado, pensado nessa narrativa que a Paulinha desenvolveu. Então, fica como um recurso para quem tiver interesse, né, ter esse livro também como apoio, né, nessa travessia tão difícil. Eu lembrei de um livro, ele não é lúdico, na verdade. Até olhei aqui, mas ele não está aqui no consultório, ele está na minha casa. Chama Fazer-se Herdeiro. É sobre uma psicanalista, que eu esqueci o nome dela, é Tatiana Inglês, eu acho. Depois eu posso colocar aqui. Azarela, né? Isso. Você já leu, Paulinha? Eu Vocês já tenho, leram? Não. Você leu, Rê? eu já li. É muito bom, é um livro bem teórico, que a autora, né, a Tatiana, ela conta, faz tempo que eu li, então a Rê pode tentar me ajudar também. Ela conta sobre a experiência dela em atendimentos infantis com crianças, que circulava essa questão do não dito, né? Não era só, assim, crianças de questão de separação de pais, né, mas questões mais traumáticas que não eram ditas, contadas para as crianças, questões familiares que não eram compartilhadas, né, nem com a criança, nem entre os adultos, e como esse não dito aparecia como sintoma na criança, né?
Então, ela até fala de uma questão transgeracional. Por isso que chama fazer-se herdeiro, né? O que que você quer herdar? O que que você quer levar com você, né? Da transgeracionalidade. Então, é um livro bem, bem interessante também. E os efeitos desse não dito no adulto, né, Ma? A criança no adulto se manifestando porque no psíquico não tem passado, presente, tudo se reatualiza no agora, de alguma forma, né? Então, às vezes na clínica a gente vê, tem situações, enfim, das mais delicadas. Uma paciente que descobriu que a irmã era filha de outro pai. Isso nunca tinha sido dito, isso nunca tinha sido verbalizado. E quando ela descobre isso, abre todo um novo caminho para repensar as relações dela com a irmã, dela com a mãe, dela com o pai. Mas isso vem com ela adulta, essa informação. Mas, de alguma forma, tinha algo ali girando em falso, já produzindo efeitos, né? Que nem você falou da transgeracionalidade, tem o intergeracional e o transgeracional, né? Aquilo que a gente passa para frente conscientemente, aquilo que a gente quer transmitir como herança para os filhos, mas junto, assim, na rabeira vem um caminhão de coisas que não foram planejadas, mas que vão ser transmitidas também inconscientemente. E o trabalho da análise é juntar isso tudo e fazer novas combinações, né? A gente se apropriar um pouco de toda essa herança. Em última instância, né, a gente está falando de crianças, de adultos, mas a gente está tratando do infantil, da sexualidade infantil, da fantasia, né? Que é justamente isso que se atualiza. Tá lidando com o infantil o tempo todo, né, Lara? Com os adultos e com as crianças também. Bom, acho que é isso, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Acho que deu uma boa conversa aqui. Esse livro acalma, né, um pouco o coração, porque justamente põe em palavras, dá uma certa materialidade para isso, que a criança vai vivendo, ajuda a gente também, né? Como falaram, para os pais, é para a criança, enfim, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, então, obrigada a todos, Paula, muito obrigada, viu, por essa oportunidade. Lindo o seu livro, muito sensível mesmo, é um dos meus favoritos. E obrigada a todos e quem sabe nos vemos no próximo Travessias. Emília, Lara, Ana, obrigada, viu, pela oportunidade de estarem aqui. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, Boa obrigada a noite. todas. Boa noite. Obrigada, Paulinha, pelo seu livro. Boa Obrigada, noite. meninas. Boa noite. Pelas Parabéns trocas, pelo foi ótimo. livro, obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Tchau, boa noite. Até mais. Tchau, boa noite. Tchau.